Olá pessoal, o nono tema da formação, dessa playlist de formação, é sobre termos litúrgicos. Termos litúrgicos, nós vamos ver alguns termos litúrgicos, os principais, e vamos entender a origem, o que significa, e etc. O Aleluia, que é uma palavra hebraica, de origem hebraica, que significa louvar o Senhor. É uma expressão de alegria que se usa principalmente na aclamação ao Evangelho. No ofício, muitas vezes, abundantemente no tempo pascal. Ou seja, no ofício do tempo pascal é onde se mais usa. Não se usa no tempo da quaresma, ao contrário do tempo pascal. A palavra amém também ela é de origem hebraica, que alguns traduzem por assim seja. Porém, esta palavra não se traduz. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, chama Jesus de o Amém. Já na segunda carta aos Coríntios 1:20, afirma que é em Jesus que dizemos Amém. Santo Agostinho dizia que o nosso amém é nossa assinatura, o nosso compromisso. A antífona. Antífona são os textos curtos antes e depois de cada salmo, da liturgia das horas ou então na própria missa. Algumas também orações, oração do dia, etc. Que exprime sua ideia principal, ou seja, é tipo uma introdução do que irá acontecer. O cânon da missa, que são as orações eucarísticas da missa, que tem até mesmo no missal algumas fitinhas na borda das folhas, marcando essas orações. Catecumenato é o tempo de iniciação à vida cristã em preparação para o batismo. É aquele tempo em que as pessoas, com certeza você já passou por isso, que é aquele tempo em que nós estamos nos preparando para receber o batismo, a nossa primeira confissão, a crisma. A concelebração ela é a celebração simultânea de mais de um sacerdote à mesma missa, ou seja, quando tem apenas um padre celebrando, ele é o celebrante principal, ele que está celebrando. Agora, quando nós falamos que a missa foi celebrada por um padre, é porque somente um padre a celebrou. Já quando nós falamos que ela foi concelebrada pelo padre X, isso quer dizer que, além de um padre que estava um padre celebrante principal que estava celebrando a missa, existia um concelebrante, que é o outro padre que também estava celebrando esta missa. E normalmente eles dividem. O padre celebrante principal ele faz as orações presidenciais, enquanto o concelebrante ele lê o evangelho e também faz a homilia. A doxologia é uma fórmula de louvor que geralmente se usa em honra à Santíssima Trindade. Na liturgia recebem o nome de doxologia, o glória ao Pai, o glória a Deus nas alturas e por Cristo, com Cristo em Cristo, que, aliás, é a doxologia maior, no final da oração eucarística. O cruciferário é aquele que leva a cruz nas procissões. A epíclese é a oração da missa com a qual se invoca a descida do Espírito Santo para que ele, antes da consagração, santifique as oferendas e após a consagração santifique e associe a Assembleia dos Fiéis à vida de Cristo. Ou seja, a epíclese, muitas pessoas confundem, ela não é a consagração do pão e do vinho. Repito, a epíclese, que é o momento em que o coroinha toca a sineta, toca o carrilhão, toca o pequeno sino, ela não é a consagração. Ela é apenas uma oração de invocação do Espírito Santo para abençoar as espécies eucarísticas, para santificar. Então, a consagração ela vai acontecer depois da epíclese, quando o padre estiver narrando a última ceia. Por exemplo, do pão, tomai todos e comei, etc. Essa é a consagração do pão. Tanto é que, se você for ver no missal, está em caixa alta essa parte da consagração, ou seja, letras maiúsculas. Todo, é, todo sacramentário que você for ver nos sacramentos, quando acontece o sacramento, ou seja, na parte que está acontecendo o sacramento, vai estar em caixa alta, ou seja, em letra maiúscula. Pode pegar aí o sacramentário lá da sua igreja para você ver que, por exemplo, no batismo, em caixa alta vai ficar eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, isso significa que ali aconteceu o batismo, ali aconteceu o sacramento. A mesma coisa é no sacramento da confissão.
Eu te absolvo todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali aconteceu o sacramento. A epístola. Na antiguidade era uma comunicação escrita, normalmente entre as pessoas. O Novo Testamento contém 21 epístolas ou cartas. As epístolas normalmente tratam de temas gerais e são dirigidas não a uma pessoa em particular, mas ao público em geral. Que são aquelas cartas que nós temos no Antigo Testamento, né? Carta de São Paulo aos Romanos, aos Coríntios, etc. As exéquias são os ritos em favor dos fiéis falecidos. Existem também as missas de exéquia, também conhecido como a missa de corpo presente, quando tem o corpo do falecido na frente do altar. Hosana, que é uma palavra de origem hebraica que significa salva-nos. Por favor, é uma súplica de salvação, pedindo salvação a Deus. Foi proclamada pelas multidões que foram ao encontro de Jesus em sua estrada solene a Jerusalém, para indicar sua dignidade messiânica. Esta palavra aparece após o prefácio na aclamação Santo, 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 que pode ser cantado ou recitado. Kyrie eleison, uma expressão grega que significa Senhor, tende piedade, tanto é que é cantada no ato penitencial. O lavabo, que é o ato de lavar as mãos do padre na missa, depois das oferendas, depois da apresentação das oferendas, ou seja, durante o ofertório. Lembrando que isso muitas vezes acontece, principalmente com os coroinhas que estão começando, depois que o padre estiver ofertando. Quando é que acontece a apresentação das oferendas? É quando ele está lá no ofertório, aí ele faz aquelas orações, ele faz as súplicas pedindo oração a Deus e tudo mais, ele reza em voz baixa. Aí, depois disso tudo, depois que ele apresentar o cálice com o vinho, ele vai para o lavabo. Isso nas missas que não é usado o turíbulo. Nas missas que são usado o turíbulo, presta atenção, coroinhas, porque vocês vão ter que esperar mais um pouco. Porque depois que ele fizer a apresentação das oferendas, ele vai incensar as oferendas. Então, não vá diretamente para o padre levando o lavabo. Espere um pouco. Normalmente vai ter um cerimoniário auxiliando vocês. Além disso, o lavabo também ocorre quando tem necessidade de lavar as mãos do padre. Por ocasião dos lavapés, né, depois dos lavapés, a imposição das cinzas e a unção das mãos do neo-sacerdote. Também do bispo, quando ele for fazer a dedicação da igreja, ou então na crisma, etc. Para esses tipos de lavabo, é bom que tenha um lavabo separado. Né, o lavabo para ser usado depois da apresentação das oferendas, para o padre celebrante. E também um lavabo maior, com uma bacia maior, com uma toalha maior, porque é necessário que tenha sabonete, limão ou sabão para lavar as mãos dele depois dessas ocasiões. Principalmente na imposição das cinzas, porque fica muita marca assim. Do óleo, da unção também, porque fica bastante. O memento é a parte da oração eucarística em que se recordam os vivos e os falecidos. É aquela parte que o padre fala, né? Lembrai-vos também dos vossos filhos e filhas que morreram na esperança da ressurreição, etc, etc. E existe também na oração eucarística primeira para os vivos, que estão doentes, etc. A oitava é uma solenidade que se estende, ou seja, a solenidade de Natal e Páscoa. Como eu disse lá no tempo comum, elas são tão solenes que elas se estendem por 8 dias. A Santa Reserva, ou a Reserva Eucarística, é a reserva eucarística que está guardada no sacrário. As rubricas, não são rúbricas, são rubricas, que são aquelas regras ou explicações em vermelho, que todo coroinha já viu com certeza, tem bastante, tem nos missais, nos livros litúrgicos. Fica uma letra bem pequenininha em vermelha que estão explicando o que deve ser acontecido, o que vai acontecer. Uma coisa importante também, pessoal, quando forem fazer primeira leitura, salmo, segunda leitura, etc., vocês vão perceber que bem em cima está escrito em vermelho, salmo responsorial. Ou está escrito primeira leitura, segunda leitura, evangelho. Agora preste atenção numa coisa. Quando o padre for ler o evangelho, ele diz evangelho? Não, ele vai direto para a introdução lá, a antífona e tudo mais. Ou seja, quando você for fazer a primeira leitura, ou quando alguém for fazer a primeira leitura e falar primeira leitura, aí continuar a leitura da carta, isso está errado.
Não é para falar a primeira leitura. Aquilo lá nós já sabemos que é a primeira leitura. Aquela escrita é uma rubrica, ela só está lá explicando o que vai acontecer. Tanto é que ela está em vermelho. Salmo responsorial. Nós sabemos que é o salmo, não precisa ficar dizendo, vai direto ao salmo. Isso é errado. Se você conhece alguém que faça isso, educadamente, vá lá com ele a sós e fale que está errado e fale como que deve ser feito, ok? Os sacramentais, eles são sinais sagrados e ações litúrgicas, não instituídas por Cristo, mas introduzidas pela Igreja para proveito espiritual dos fiéis. Por exemplo, bênção da água benta, de alguns objetos litúrgicos, etc. O sacramentário é um livro que engloba diversos rituais do sacramento. Sacramentais são aquelas coisas bentas, que o padre abençoe e tudo mais, que fortifica a nossa fé. Já o sacramentário, ele é um livro que engloba diversos sacramentos. Ou seja, tem lá o batismo, comunhão, batismo, crisma, exéquias, etc. Penitência também, o rito da confissão. Nele tem todos os ritos lá com as rubricas, com os pontos que devem ser ditos e que não devem. Turiferário é a pessoa que leva o turíbulo, claro que vocês já sabem disso. Naveteiro é a pessoa que leva a naveta. Seroferário é a pessoa que leva os castiçais. O viático é a comunhão que se leva aos que não podem ir à missa, não podem participar da missa na igreja. Então é levada a comunhão para eles no hospital, então nas suas casas. Pessoal, no próximo tema nós vamos ver sobre os livros litúrgicos. Esse também vai ser um tema bastante amplo, então eu vou dividi-los em vários outros temas. Dentro dele nós vamos ver sobre o Missal Romano, que eu acho que terá uns 2 ou 3 vídeos só sobre o Missal Romano. Um sobre os tipos de lecionários, outro sobre... eu vou ensinar como usar o Missal Romano no lecionário, mas o evangeliário, rituais, cerimoniais e liturgia das horas, eu só vou fazer uma prévia, ou seja, só vou explicar o que é cada um. E a liturgia das horas, se vocês quiserem, eu posso ensinar também como rezar as principais horas do dia. Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal se vocês quiserem receber as novas notificações dessa playlist de formação. E também outros vídeos que eu já vou começar a lançar no canal, vlogs, dicas, etc. Fique com Deus.